vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu resolvi trazer aqui para vocês um pouco da minha experiência, do meu primeiro semestre de letras, como foi. Além disso, eu queria também desfazer alguns mitos, que são tragos diante do curso de letras, assim como dar algumas dicas para vocês. Vamos lá? Bom, o meu primeiro semestre ele foi composto pelas disciplinas Introdução à Língua Portuguesa, Introdução aos Estudos Literários, Introdução aos Estudos Linguísticos, inglês nível básico, Introdução aos Estudos da Língua Latina e oficinas de leitura e produção de texto. Foram todas essas disciplinas. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também, para quem está começando agora a buscar cursos para fazer ou querendo entender mais um pouco sobre faculdades, é que sim, as disciplinas mudam a depender da faculdade. A faculdade tem essa autonomia de formar a sua grade curricular, ou seja, as disciplinas as quais elas vão implementar. Claro que uma tem que ter um pouco a ver com a outra, mas às vezes, por exemplo, vai ter faculdades em que você não vai ter latim, por exemplo, no primeiro semestre. Ou faculdades em que não vai ser necessário, para eles, não vai ser necessário ter língua portuguesa. Então isso depende muito de grade para grade, de faculdade para faculdade. Beleza? Resumidamente, a minha experiência no curso de letras é algo que eu já tenho já faz um pouco mais tempo do que só o primeiro semestre, porque eu acabei cursando letras também na UNEB, fiz 2 semestres na UNEB e acabei mudando para a UFBA. Na UNEB, a única diferença é que na UNEB eu fazia letras vernáculas, enquanto que na UFBA eu faço letras vernáculas com língua estrangeira, ou seja, letras português e inglês. Então, enquanto na UNEB eu fazia letras português, na UFBA eu fazia letras português e inglês. Bom, se fosse para mim recomendar o curso de letras para alguém, é alguém que se interessa com coisas amplas, que vão além do que elas objetivam ser, porque o curso de letras acaba sendo isso. Muitas vezes as pessoas vão olhar para o curso de letras pensando ou em literatura ou pensando em gramática. E muitas vezes também vai ter gente que vai pensar no curso de letras como alguém que quer ser professor. A gente acaba esquecendo que o curso de letras, assim como ele é muito amplo, tanto para o que você vai aprender e tanto para o quanto que ele oferece em questões profissionalizantes, Você, além de ser professor, você pode ser pesquisador, como também você pode trabalhar em editoras de livros. É algo que vai ser mais difícil, pode ser sim, mas é uma opção, como tradutor também, e entre mil e outras opções que o curso de letras te oferece para ser. Então relaxa, se você não quer ser professor, mas ainda se interessa pelo curso, busque saber também as outras áreas que ele pode te oferecer para se profissionalizar. E voltando sobre o perfil para letras, na minha opinião, não existe um perfil exato. Muitas pessoas que vão entrar na faculdade de letras acabam se interessando por diversas gamas que elas oferecem. Mas se fosse para mim dar uma dica, para alguém que está na dúvida e acha a faculdade de letras interessante, seria você pensar que a faculdade de letras ela vai te dar uma gama muito grande, principalmente em questões sociais, culturais, históricas, linguísticas, literárias, e tudo isso acaba se relacionando e tornando um só. Então, se você interessa por cada um desses tópicos que eu acabei de citar aqui, talvez o curso de letras seja algo que você deva gostar bastante. Mas eu recomendo que também pesquise um pouco mais, entenda quais são as matérias, quais são as discussões que o curso implica, porque tudo isso acaba sendo importante para a sua decisão. Outra coisa importante que eu esqueci de citar, para você que gosta de estudar línguas, talvez o curso de letras ele te ajude nesse processo. Talvez ele seja um curso legal para você, que busca ensinar, busca ensinar línguas diferentes e tudo mais, ou também ter um contato maior entre essas línguas. Porque além de você ter essa chance de aprender uma língua nova, claro que é uma das dicas,
Você tem que estudar essa língua por fora, caso você queira aprender. Só fazer a faculdade não vai te tornar fluente na língua que você quer, mas ela vai te mostrar uma gama de coisas, como eu já tinha comentado. Não vai ser só a língua que você vai aprender, você vai aprender como essa língua funciona, né? Você vai aprender como essa língua está relacionada com a história, com a cultura daquele povo, né, também. E tudo isso é muito interessante, então acaba você, além de aprender uma língua, você a conhece. E você conhece a sua cultura, a sua história, né? Então tudo isso acaba sendo muito importante para a nossa decisão do nosso curso, né? Ainda mais alguém que pretende aprender uma nova língua. Porque, por exemplo, a UFBA, ela oferece cursos como de inglês, de francês, de italiano, né? Para você, cursos no caso que eu digo de graduação. Se eu não me engano, ela também oferece português para estrangeiros. Ainda tem essa possibilidade, que é bem interessante também. Eu lembro que quando eu entrei, eu fiquei tão fascinada pelo tanto de opção que tinha, né? Que eu até pensei, português para estrangeiros parece ser legal. Mas pode ser que seja para você, quem sabe. Bom, então a primeira dica que eu dou é para você que está buscando se habilitar em alguma língua, né, através da faculdade, é que a primeira coisa que você precisa entender é que ela vai te dar uma ajudada, mas só com ela não dá para aprender uma língua, vai ter que aprender por fora também, estudar essa língua por fora. Então, por exemplo, a minha faculdade, a UFBA, ela dá pra gente estudar as disciplinas que são obrigatórias. A gente tem que fazer essas 3 disciplinas para conseguir pegar as outras disciplinas da área, né, da língua inglesa, por exemplo, que é língua inglesa em nível básico, língua inglesa em nível intermediário e língua inglesa no avançado. Caso você já saiba um pouco, você pode fazer, pelo menos na UFBA tem isso, não sei como é que funciona nas outras faculdades, mas você pode fazer um teste de nivelamento e assim você pode conseguir não precisar fazer essas outras disciplinas, tem essa possibilidade. Uma questão que eu observei diante da disciplina, né, de inglês básico que foi ofertada para as turmas tanto de língua estrangeira quanto do meu curso, né, que seria vernáculas com língua estrangeira, é que ela acaba sendo uma disciplina que você precisa ter um pouco de conhecimento em inglês para conseguir ter facilidade em fazê-la. Então, como eu já tinha um pouco de conhecimento, eu percebi que eu acabei tendo essa facilidade para poder cursar essa disciplina. Porém, eu vi muitos relatos e experiências, né, diferentes da minha, exatamente por aquela pessoa não ter tanto contato, acabar não tendo tanta facilidade com o inglês e ter muita dificuldade para fazer essa disciplina. Então, teve gente que trancou, teve gente que perdeu, então acaba acontecendo essa questão que eu acabo não concordando muito, né, já que é para ser nível básico, deveria dar uma introdução e não pedir que você saiba um pouco daquilo, né? Então acabou acontecendo isso. Pode ser que em outras faculdades que tenham essa mesma estrutura, você talvez tenha que saber um pouquinho mais, né, da língua que você está estudando, mas eu também vi pessoas, né, que por estudarem por fora, que é uma dica que eu estou dando para vocês pela segunda vez, estudem por fora, a língua acabou tendo mais facilidade em fazer a disciplina. Ou seja, está fazendo a disciplina ali, não deixe só para estudar naquele momento que você está fazendo aquela disciplina. Estude por fora. Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa que eu percebi do curso de letras é que ter conhecimento em gramática é bom, mas não é que você precise de fato estudar gramática. Você pode aprender durante o tempo que você faz o curso, só que saber um pouco, ter um pouco desse conhecimento, acaba facilitando. A moto, gente. Ai, meu Deus, muito zoado. Acaba facilitando no seu processo de aprendizagem durante o curso, principalmente no primeiro semestre, né, que foi o que eu cursei.
e principalmente para a disciplina de latim. Então, caso você for ter latim na sua grade, né, principalmente no primeiro semestre, é bom ter um conhecimento um pouco maior, assim, ter um conhecimento básico, pelo menos, em gramática, porque latim pede muita gramática, gente, pede muita gramática. Ah, Rafa, mas eu tô entrando agora, eu não tive tempo de estudar a gramática, o que eu faço? Então, você vai ter que estudar por fora, aprender por fora. O que acontece com muita gente, gente. Tipo, eu tive que estudar por fora um pouco de gramática também para poder fazer. E não só latim vai pedir gramática, assim como muitas outras disciplinas dos próximos semestres. Então é importante a gente, se você tá pensando em entrar no curso de letras, dá uma revisada em gramática. Se você já entrou, tente estudar gramática juntamente com as disciplinas que você está fazendo. Beleza? Uma coisa que eu acabei sentindo falta no curso de letras da UFBA, e eu não sei como é em outras faculdades, né? Mas pelo menos na minha, né? Eu fazendo licenciatura, querendo ser professora, eu acabei sentindo falta de matérias de educação. Eu sei que na UNEB, por exemplo, é diferente. Eles têm matéria de educação desde o primeiro semestre. Já na UFBA, a gente acaba não tendo matéria de educação no primeiro semestre e a gente só começa a ter matéria de educação obrigatórias no quinto semestre. Então, eu acabei sentindo um pouco de falta das minhas matérias de educação. Então, assim, isso vai ser algo muito relativo para alguns. Tem gente que vai gostar, mas tem gente que não vai gostar tanto assim como eu. Eu queria ter tido pelo menos uma matéria de educação no primeiro semestre e acabei não tendo. Não parece que não é o foco da faculdade. Então, se você tem esse interesse, né, de fazer matéria de educação e está pensando em entrar para a UFBA, por exemplo, o que eu recomendo é você pegar optativas de educação. Afra, o que é optativa? Então, gente, na grade curricular de uma faculdade, você vai ter matérias obrigatórias, que são as matérias que você tem que cursar, e você vai ter matérias optativas. Sim, você tem que cursar as optativas também. A escolha não é essa, de não cursar ou cursar. A escolha é que você pode escolher qual disciplina você vai querer cursar. No primeiro semestre, assim, entre as disciplinas que eu achei um pouco mais complexas ou mais difíceis, foram principalmente latim, que não vai ser todo mundo, a depender da faculdade, que vai ter, e estudos literários. Esse vocês vão ter, mas depende muito do professor, do método utilizado. Eu, por exemplo, tive um professor muito bom, mas as discussões que ele trouxe sobre literatura, elas eram bem um pouco complexas, então você tinha que prestar muita atenção na aula e sim, ler os textos, gente, não acumula texto. Não deixe o texto para ler depois. Você vai ficar perdidinho na aula, principalmente se for estudos literários ou linguística. Você fica perdido. Então, leiam os textos. Outra dica importante para vocês. O professor passou um texto. Se você tiver como ler esse texto, leia. Não deixe para depois. Quando eu chegar na aula, eu ter esquecido de ler o texto, não ter lido o texto, e eu entender absolutamente nada do que o professor está dizendo. Então, assim, se tiver como, se for possível, leiam os textos. Vai ajudar muito na compreensão das aulas. Eles não estão passando o texto só por passagem, vocês têm que ler. E acaba, como muita gente tem medo, né, que, eu tenho medo de ser muita leitura. Realmente, gente, vai ser muita leitura. Mas muitas das vezes não vai ser do modo como algumas pessoas pensam, né? Que o curso de letras seria, que a gente tem que ler muitos romances, livros grandes e tudo mais. Acaba que a gente lê muito capítulos de livros, não o livro inteiro, e muito artigo, muito estudo. Então a gente acaba lendo bastante esses dois. Na minha disciplina de estudos literários, por exemplo, eu li um livro que foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que aliás eu adorei. Assim como eu li muito conto, eu li um conto do Machado de Assis e li 2 contos da Conceição Evaristo. Um conto Macabeia Flor de Mulungu e de Lixão. Foram esses 2 que eu acabei lendo, assim, mais de obras literárias mesmo, foram esses 4.
que eu acabei lendo em estudos literários. A maior parte foram estudos mesmos, produções científicas, que a gente acaba lendo. Então, outra dica, não dica, né, mas assim, desfazendo um pouco do mito que as pessoas trazem diante do curso de letras, sim, você vai ter que ter conhecimento de algumas obras, mas muitas vezes você vai ter que ler essa obra por fora. E eles não vão pedir muito para vocês lerem, vocês têm que ler. E sim, às vezes pode ser que eles peçam para vocês lerem essas obras, mas é mais comum vocês lerem produções científicas, artigos, que tem ali em torno de 20 páginas, que não acaba não sendo muito como a gente imagina, vou ter que ler um livro de 300 páginas. É bem raro, até agora eu não vi, né? Tanto com minha experiência com o NEB, quanto no primeiro semestre de letras, não teve isso. Porém, eu já vi casos, tá? Então, pode ser. Então, sim, vai ter muita leitura, mas também pode ser que essas leituras não sejam tão grandes quanto vocês estão imaginando. Um dos mitos que muita gente acaba perpetuando sem querer querendo, né? E acaba desvalorizando um pouco também, né, os graduandos e graduados de letras, é dizer que o curso é fácil. Gente, o curso não é fácil. Ele vai exigir de você muito. Ele vai exigir de você um tempo que às vezes talvez aquela pessoa não tenha. Então muitas vezes a pessoa está ali estudando, trabalhando e não consegue acompanhar o ritmo das aulas. E entre muitas outras questões, exige de você estudo, dedicação, assim como qualquer outro curso. Outro mito que muita gente acaba acreditando, né? E faz até um pouco de sentido diante do que eu já até comentei aqui, é que você precisa saber inglês para cursar cursos de letras assim de outras línguas, no caso, né? Por mais que eu relatei para vocês que o pessoal teve dificuldade, acaba que muita gente, né, que não sabe inglês ou não sabe outra língua, também a gente pode colocar em outros níveis, eles acabam conseguindo aprender essa língua e continuar com o curso. Então acontece muito do processo, um processo que também está acontecendo comigo, da gente ir estudando por fora. Então eu acabo tendo que estudar tanto pela faculdade quanto fora da faculdade, né, para poder aprender essa língua. Então ele acaba o que seria, na verdade, a verdade em relação a isso é que se você for escolher um curso de uma língua que você não estuda muito sobre, né, não tem tanto conhecimento sobre, o que vai acontecer é que você vai ter que ter um esforço maior, né, para poder aprender essa língua. Então essa é a questão que acaba envolvendo essa escolha, né? Então assim, você pode até gostar dessa língua, mas assim, nunca estudou ela de fato, então sabe bem pouco sobre essa língua, sabe o básico. E aí na faculdade você vai ter, né, que ter um esforço tanto na faculdade, mas tanto também para aprender uma nova língua. Então acaba rolando isso. Outra coisa que acaba acontecendo muito, que eu acabo acreditando também que é um pouco de mito, que por mais que você precisa saber um pouco de gramática, não é necessário você precisar saber gramática para entrar no curso de letras. Pelo contrário, você vai aprender muito da gramática no curso de letras. Porém, também vai exigir um esforço de sua parte aprender essa gramática. Então, tanto o inglês quanto a questão da gramática é um esforço a mais que a gente tem que fazer caso a gente queira ser um bom profissional da área, né? E ir bem nas disciplinas. Então, não é que você precisa saber, você precisa estudar essa gramática por fora também para poder entender um pouco mais dos assuntos, dos conteúdos, porque eles vão acabar cobrando. E não, eles não vão dar aula de gramática para você. Diante dessa minha experiência com o primeiro semestre, que foi uma experiência muito boa, mas não teria sido tão boa se eu não tivesse seguido um pouco dessas dicas, né, que acabou acontecendo assim no final do semestre, né, quem já está meio cansado, não quer saber de nada, a minha primeira dica que eu dou para todo mundo, assim, independente do curso, né? Se tiver leitura, leiam, gente. Não acumulem leitura. Não deixem para ler depois. Acaba atrapalhando muito no seu processo de estudo. Eu sei que tem muita gente que tem muita demanda além da faculdade, mas se você é aquela pessoa que sua demanda é a faculdade, então não deixem as coisas se acumularem. Seja a leitura quanto atividades e etc, né?
Façam as atividades que os professores peçam, leiam as leituras que os professores peçam. Eles estão pedindo por alguma razão. E vai sim ajudar bastante na compreensão das aulas. Você vai conseguir entender melhor e vai te ajudar a fazer com que esse processo, que já é um pouco difícil, não seja tanto. Outra coisa, né, que eu tô aqui repetindo há muito tempo, acho que vocês já perceberam, é buscar estudar além da sala de aula, além do que você está aprendendo ali na faculdade, você tem que buscar entender mais também fora da sala, né? Se você não entendeu algum conceito, se você sabe que você precisa melhorar um pouco ali na sua compreensão da gramática, na sua compreensão de inglês, estudar fora vai ser o necessário para qualquer curso. Eu vejo muito com meu namorado, que ele faz física, né? E física exige muito de matemática, então ele acaba tendo que estudar algumas coisas de matemática por fora para poder ir bem na faculdade. Então acaba que isso vai acontecer também com letras ou qualquer outro curso. Você vai ter que buscar estudar para além do que você está aprendendo dentro da sala de aula. A sala de aula ela te dá uma forcinha, mas ali vai depender também de você, né? Do como você vai usar esse conhecimento que você está aprendendo dentro da sala de aula fora dela. Outra coisa que eu dou dica para qualquer graduando, se você não busca fazer letras, se você está fazendo outra faculdade, está aqui nesse vídeo, participe de eventos acadêmicos. Os eventos acadêmicos, eles além de ajudarem na sua carga horária, porque você precisa cumprir uma carga horária de eventos, né, de participação nesses eventos acadêmicos, ele é um bom momento para você respirar um pouco e também ter contato, né, com profissionais estudiosos de sua área. Isso é algo incrível, porque cada vez mais você se aproxima dessa sua área de interesse, do que você está estudando. E se aproximando, você vai vendo também o que você gosta, o que você não gosta. Então é por isso que eu recomendo de participarem de eventos acadêmicos, porque você vai ter um maior contato com a sua área, com o que você escolheu, com pessoas desse ramo, né? Esse networking que todo mundo fala, como também vai entender um pouco mais quais são os seus interesses, o que te enche os olhos, né? O que faz seu olho brilhar, o que é que faz você se sentir realmente e profundamente interessada, o que é que o que é que não faz. Ao tempo que a gente vai participando de eventos acadêmicos, a gente vai se interessando um pouco mais pelas nossas áreas, porque é a partir desses eventos acadêmicos que aproxima esse contato, né, do que seria essa pesquisa acadêmica, dessa questão relacionada com a sociedade, relacionada com a educação e tudo mais, entre outros tópicos, né? Eu não falo só por letras, mas como outros tipos, outras faculdades, outros cursos também. É muito importante participar de eventos da sua área. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou muito longo, mas foi algumas dicas, alguns mitos que eu queria desfazer aqui para vocês. Dar um pouquinho também, né, da minha experiência sobre o curso, que está sendo muito boa. Eu gosto muito de letras. E se você está em dúvida, eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguns pontos para você, te ajudado. E é isso. Até!